Fala galera, beleza? Bom, no último vídeo a gente falou um pouco sobre View Code, né? Viu um layout no Figma e começou a fazer a reprodução desse layout pelo View Code na nossa aplicação, né? Era uma tela de detalhe de produto e a gente tinha algumas informações dispostas na vertical e como não cabia na tela a gente acabou criando um scroll e foi colocando os espaços ali, tudo de acordo com o que estava no Figma. Basicamente a gente reproduziu tudo o que já estava feito lá. Qual que é a continuidade que a gente vai dar hoje, né? O primeiro passo, a gente vai dar uma refatorada naquela tela, naquela implementação, para melhorar, né? Usar a orientação objeto a nosso favor. Então tinha alguns blocos de código que se repetiam, a gente vai criar classes para esses blocos, que são repetitivos, né? Então a gente vai usar como se fossem componentes. E um segundo passo seria a gente adicionar mais uma seção ali que é muito comum numa tela de produtos, que é o que? As fotos. Então a ideia é que a gente coloque as fotos com um scroll na horizontal. Então a gente vai fazer um scroll dentro do scroll, algo que a gente vê bastante também em tela de detalhe, que a gente vai ter uma listagem das fotos logo no começo da tela e a gente vai colocar um scroll com todas as fotos que tiverem para o nosso produto, no nosso caso um MacBook Pro. Essa primeira rolagem que a gente vai fazer, né, lá na horizontal, a gente vai usar uma scroll view, como eu comentei. E um grande ponto que a gente tem que ter em mente é, por conta de ser uma scroll view, se a gente tiver 10, 20, 30 imagens, no momento que a gente carregar a tela, todas essas imagens serão baixadas. O download de todas vai ser feito ao mesmo tempo. Por quê? Porque a scroll view ela carrega todo o conteúdo. Esse é o nosso trade-off, né, ao usar uma scroll view. Então, mas mesmo assim a gente vai fazer essa implementação para a gente entender como é que vai funcionar, ver como é que vai usar o page control, né, para mostrar em que página a gente está de todas as fotos. E por fim, né, no terceiro passo aí desse vídeo, a gente vai transformar essa scroll view das fotos numa collection view. Visualmente falando, o comportamento vai ser, se não igual, muito parecido, mas a gente vai ter o ganho do quê? Da inteligência que tem por trás da Collection View. Ou seja, por mais que eu tenha 20 ou 30 fotos, a gente só vai carregar conforme a necessidade. Ou seja, se eu estiver vendo a primeira foto, eu vou ter carregado a primeira e já vou ter carregado a segunda, porque é o comportamento padrão de uma Collection View. Ela já carrega a próxima célula para que quando a gente for apresentar, não ter aquele efeito de load, né? Tipo, ele já vai fazer, a gente chama de pré-load esse comportamento. Beleza? Bom, para quem já acompanha a gente já pede para que deixe o like, né? Porque já vem acompanhando o nosso conteúdo, já sabe qual que é a nossa dinâmica. Espero que vocês venham gostando. Para quem está chegando agora, não teve nenhum contato com o nosso material ainda, convido a assistir até o final. E se lá no final, tiver ajudado, tiver agregado, deixa o like também, porque vai ajudar bastante a gente a continuar criando esse material para vocês. Bom, galera, no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade àquela primeira parte que a gente falou sobre View Code. E o ideal é a gente dar uma recapitulada, né, do que a gente fez naquele primeiro vídeo. Basicamente a gente teve o primeiro contato com o nosso layout e fez todo ele criando uma nova tela ali no nosso aplicativo de exemplo. E fez tudo usando o View Code, né? Criou cada um dos elementos, todos eles numa view e chegamos a um resultado quase que idêntico ao do Figma. Se não idêntico, né? Não está igual aqui por conta que a gente está numa tela mais larga e por isso que não ficou no mesmo espaçamento, mesma quantidade de linhas dos textos. Mas beleza, qual que é o objetivo hoje, né? Primeiro passo, a gente vai criar componentes para reutilizar. Então a gente pode perceber que um deles aqui, que é o bullet, que eu chamei ele de highlight aqui, ele se repete 5 vezes, então não tem por que a gente ficar fazendo um a um deles na mão. Então a gente vai criar uma classe, um componente para isso. E também vou fazer um outro exercício que é trazer esse cara aqui, esse bloco de informação, vou criar um componente para isso também. Porque se a gente quiser reutilizar isso em algum outro lugar, a gente também consegue. Basicamente a gente consegue colocar ele em uma outra tela que tenha preços, a gente consegue reutilizar esse elemento. A ideia é que, feito esses componentes, a gente volte na nossa view e refatore o código, para que a gente arranque aqueles códigos que estão repetidos lá e passe a utilizar os componentes que a gente criou, os nossos objetos novos.
falando em componentes, né, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que componentes são esses que a gente vai trabalhar. Então, basicamente, eu peguei esse bloco de código aqui e transformei ele num componente. Vou levar ele para um componente lá dentro do nosso projeto. Chamei aqui de Highlight Item e de Product Price, que é esse aqui de baixo. No código eu vou ter feito alguns outros também, porque eu, montando o material eu já tinha feito. Eu vou trazer, né, a pasta do projeto e eu vou explicando um a um como é que foi a dinâmica de criação, tá? Depois dessa parte dos componentes, a gente vai evoluir um pouco o nosso projeto, né, a nossa tela, colocando mais um bloco aqui, que é um bloco um bloco visual para a questão das imagens, né? Ver as fotos do produto. Isso é muito comum, a gente vai comprar alguma coisa e a gente quer ver o produto como ele é e etc. Então, geralmente a gente usa mais do que uma foto. E por fim, a gente já está trabalhando com uma scroll view aqui, né, na vertical. A gente vai criar uma nova na horizontal para mostrar essas fotos, mas depois a gente vai migrar de uma scroll view horizontal para uma collection view na horizontal. E aí a gente vai ver as diferenças tanto de implementação quanto de resultado com relação a performance, rede, etc. Tá? Bom, dado nessa introdução, agora a gente vai começar a fazer a criação desses componentes mesmo. Bora lá para o código. Aqui no código, galera, a gente basicamente a gente trabalhou nessa tela aqui, né, nessa view do Product Detail View, que deu esse resultado aqui pra gente. Eu já trouxe aqui para o projeto a pasta que eu estava trabalhando no material de apoio aqui, que basicamente já são aqueles componentes que a gente viu no Figma. O Product Price View, aquele Highlight Item, eu chamei aqui de Bullet Item View, eu precisava ajustar lá no Figma. Esse é um ponto importante, é sempre interessante, sempre importante que a gente mantenha uma consistência de nomes, né? Porque se no futuro você vê alguma coisa no Figma e vai procurar no código, se tiver com um nome diferente vai dificultar bastante. Então o ideal é que a gente mantenha a consistência com o mesmo nome. Então de duas uma, ou eu vou lá atualizo no Figma para Bullet Item View, ou eu troco aqui para Highlight Item. Eu acho que eu vou acabar indo lá no Figma e atualizando. E eu coloquei um outro aqui também que é o Actions View, que eu resolvi criar um componente aqui depois, que eu já tinha montado o material no Figma, que é esse carinha aqui. Então eu também transformei ele no componente. Bom, qual que é a ideia, né? Vamos começar pelo Bullet Item View. Ele na verdade é o que eu acho que é o mais crítico aqui no nosso código, porque se a gente for ver, um bullet, a gente usou todas essas linhas para criar um bullet. Pegou a imagem, criou a Stack View e a Label. A Stack View a gente coloca a imagem e o label dentro dela. Então, o que acontece? O Bullet Item View nada mais é do que o conjunto desses três elementos. E foi justamente isso que eu trouxe aqui para dentro dele. Se a gente for dar uma olhada, ele está um pouco estranho porque ele só tem dois. Só que qual que é o ponto? Eu já crio o Bullet Item View herdando de Stack View. Porque eu já sei que ele vai ter dois elementos dentro dele e ele vai estar na horizontal. Então eu só preciso fazer com que dentro do meu Bullet Item View eu adicione o ícone e o label. Na inicialização do meu componente, eu já passo qual que é o valor do label, então ele já vai lá e seta o atributo de text. E aí eu usei o nosso protocolo de View Codable para organizar a criação do componente, né? Como é uma Stack View, eu basicamente adicionei os dois elementos dentro dela, que são os nossos atributos lazy ali. A única constraint que eu precisei setar aqui foi a altura do meu ícone. Porque como eu estou numa Stack View, o tamanho ele vai obedecer o tamanho do elemento. Então, como eu setei que o meu ícone tem 30 e o tamanho da imagem é 30 por 30, ele já vai conseguir setar certinho o distanciamento não, a largura do ícone e do label. A label automaticamente vai preencher o restante do conteúdo, que é o que a gente queria. A gente desligou, né, o Auto Resize Mask e disse que ele vai ficar na horizontal. Beleza, Caio, você criou esse componente aí, mas agora como é que a gente vai usar ele? Esse é o ponto interessante da coisa. Bom, então agora o que a gente vai fazer é remover todas essas linhas aqui e transformar nisso daqui. Bullet Item View, Label Value e
tinha colocado ali, mas é o... Acho que é esse cara aqui. A gente vai pegar o bullet 1. Nós vamos fazer a mesma coisa para todos os outros bullets. Então a gente vai vir aqui. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Caio, e se isso aí fosse dinâmico? Tranquilo, a gente criaria um array de bullet view e criaria de forma dinâmica também, de acordo com a array de elementos que a gente tivesse. Então já prepararia a nossa tela para receber quantos bullets fossem necessários. Do jeito que tinha hoje, do jeito que está hoje, né, na verdade, a gente tem apenas 5 fixos, porque a gente está pegando direto das strings. Mas se viesse de uma API, por exemplo, a gente conseguia fazer essa modificação. Quebrou uma série de coisas, né? Porque a gente mudou os nomes todos, mas vai mudar a dinâmica aqui também. Esses stack views aqui referente aos bullets, eles não existem mais, então a gente pode remover, porque tudo isso foi abstraído dentro do objeto. Então a gente não tem mais isso. A gente não adiciona mais as stack views, a gente adiciona os bullets direto. Então a gente pode vir aqui e apagar aqui. E apagar aqui. Beleza, parou de dar erro. E tem mais um probleminha aqui no final, que é o quê? Os espaçamentos. Os espaçamentos entre os elementos, ele estava olhando para stack view. Então a mesma coisa, a gente tira o stack view daqui e já deve resolver o nosso problema. Vamos rodar e ver se o resultado é o que a gente tinha visto. A ideia é que não mude nada visualmente. E ok, não mudou. O ponto é que a gente diminuiu bastante a parte de código aqui. A gente fez em 5 linhas o que era feito em, sei lá, muitas linhas. Próximo passo é o Product Price. Então, o Product Price nada mais é do que o conjunto dessas 4 labels aqui, né? 1, 2, 3, 4. São essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai pegar essas 4 labels e levar para dentro de uma stack view. Então, se a gente apagar daqui, a gente pode olhar aqui no Product Price View, que eu já trouxe, que a gente criou uma stack view, colocou aquelas 4 labels aqui dentro. O init do nosso objeto, ele já recebe os textos que a gente vai apresentar. Então a gente já seta no atributo de text de todas as labels. E como é uma stack view, a gente adicionou uma embaixo da outra. Disse, não precisamos setar constraints nenhuma, porque são labels que preenchem a linha inteira. E é uma stack view, então ele já por padrão, a gente vai ter o display, não lembro qual era o atributo, mas era o distribution. Distribution padrão é o fill, então ele vai preencher a linha completa, porque está na vertical, então o conteúdo está na horizontal, porque é uma label, né? Então ele vai preencher tudo. E aí seria esse o comportamento. As nossas labels, elas não têm espaçamento entre elas. Aqui eu acho que está até com um pouquinho de espaçamento, então nem deveria. Mas aqui no nosso componente, ó, ele não tem espaçamento. Então não tem nada na nossa stack view dizendo que tem espaçamento entre uma e outra. Então, voltando para a nossa view, inclusive até esqueci. Como a gente tem várias views, eu vou jogar até essa view aqui para dentro também para, né, não ficar bagunçado, né? Todas as views estão dentro da mesma pasta. Beleza. Aqui no Progress Detail ele vai começar a dar erro pra gente. Que é o quê? O nosso preço não existe mais, né? O price label, etc. Então a gente vai voltar aqui e vai adicionar o nosso price. Qual a forma que a gente vai adicionar? Vamos fazer um product. Chamou de Product Price View, né? Product Price View igual a Product Price View com todos esses carinhas aqui. E aí, para ficar menos ruim o visual, vou quebrar as linhas dessa forma. Beleza. Aí, como a gente vai fazer? A gente copiaria o que estava lá
aqui antes, né, nos nossos preços, né? Então eu vou trazer isso já copiado do nosso exemplo e já explico qual que é o ponto. Bom, o primeiro, que é o preço, que é essa label aqui. Ela tem esse cara aqui, comando Shift F. Estava aqui nas nossas strings, ó. 23.148,82. É esse cara aqui. Então eu peguei esse texto. Só que aqui ele é um texto cru, sem nada. E na nossa view a gente precisa que ele seja riscado. Então a gente usou aquele método que a gente já tinha, que é o getAttributed_string, que ele recebe só o texto ou uma formatação, que é um highlight que a gente chamou. E aí a gente passou aqui a formatação de texto riscado. O price, o Pix Price é só o texto. O Pix Message, a gente tem uma customização que é justamente a parte verdinha aqui. Então a gente pegou o Pix Highlight, que é esse cara aqui. Então ele pegou dentro do Pix Message, ele fez highlight nessa parte aqui. Aquele método nosso faz isso. E aí ele setou o que? O foreground color com aquele verde mais claro. E o último, que é um installment message, é só um texto normal. Então, beleza, trouxe aqui pra gente. Criamos o Product Price View, agora a gente vai passar a usar ele ao invés daqueles 4 labels que a gente tinha. Então eu troco esses 4 caras pelo Price View. E já vai parar de dar o problema. E aí a questão do espaçamento, lembra que eu falei que não tinha espaçamento entre eles? Era o que a gente fazia aqui, a gente alterava esse nosso Stack View para não ter espaçamento. Porém no último a gente colocava 16. Porque do último item para o botão tinha 16 de espaçamento. Então é isso que a gente vai fazer. Para o nosso objeto novo vai ter esse espaçamento de 16. E a gente vai remover essas 3 linhas que não fazem mais sentido, porque a gente não tem mais as labels. Se a gente rodar de novo, show, o comportamento se manteve. Por último, mas não menos importante, é aquele que a gente não tinha visto no layout lá no Figma. É o Actions View. Ele é mais simples, mas eu resolvi trazer ele por quê? Porque a gente vai acabar tirando também mais alguns elementos que ficam... são 3, né? De 3 a gente vai fazer um só, que é o nosso Actions Stack View. Caio, mas para que você está levando isso para lá? Bom, pensa que hoje a gente tem o compartilhar e tem o favoritar. Mas se amanhã ou depois a gente quisesse adicionar mais botões, né? Facebook, sei lá, enfim, qualquer botão que tenha de compartilhamento, a gente alteraria só nesse componente. E todo mundo que usa ele refletiria esse comportamento. Então isso é muito bom, é muito útil nesse caso. Então o que a gente vai fazer é, o nosso Actions Stack View aqui, que tinha o botão de favorito e o botão de compartilhar, ele morre. Morre por quê? Porque ele já foi levado aqui para dentro. E o nosso Actions View é uma Stack View que tem 2 botões. A nossa Stack View, ela é na horizontal, porque os botões estão na horizontal, né? Então aqui, ele tem um espaçamento entre os botões de 8, então que é esse espaçamento aqui, e ele fica alinhado no trailing, ou seja, à direita, que é o que está acontecendo aqui. A gente trouxe, né, então só recapitulando, trouxemos os elementos, chamamos, não precisamos passar nada porque são só botões. Por enquanto a gente não está trabalhando com as ações dos botões, mas no futuro a gente poderia fazer. Até se vocês acharem interessante, comenta aí no vídeo. A gente pode trabalhar nesse ponto de, como é que eu faria que o meu componente dissesse para a tela fazer alguma coisa. Dá para a gente fazer isso, a gente pode usar os protocolos para isso, o Delegate. Criamos a nossa hierarquia de views, e aí vocês podem achar estranho esse UI view, mas a gente comentou no papo passado que foi uma forma mais simples aqui que eu trouxe de fazer com que não ficasse distorcido. Teriam outras formas, mas isso aqui faz o quê? A gente coloca uma view, esses 2 botões eles têm tamanho, então a Stack View vai conseguir configurar esses 2 botões com tamanho, e a prioridade vai ser que estique nesse view aqui porque não tem tamanho nenhum. Então esse é o comportamento da Stack View por conta do Distribution Fill que a gente está usando, né? Como a gente não setou, ele pega o Distribution Fill. E beleza, fizemos isso, tiramos da tela, ele vai passar a dar erros aqui. Deixa eu ver, só vou precisar agora trazer o nosso Actions.
Então eu vou só fazer isso aqui. Actions View igual a Actions View. E aí lá embaixo, onde a gente estava tendo que utilizar esse cara, a stack ela não existe mais, porque a gente levou para o componente. Então depois do nome, a gente vem com Actions View. E tem a parte de espaçamento, que depois da Actions, que era uma stack, mas agora é a própria View, vai continuar se comportando com 16 de espaço. Perfeito. Manteve o comportamento que a gente queria. Então com isso a gente acaba essa primeira parte aqui, que era criar componentes, né, que trazendo essa dinâmica aqui desses elementos aqui para componentes, para classes próprias, e refatorar o código. O próximo passo é inserir mais um bloco de conteúdo para mostrar fotos. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu dar uma scrollada aqui. A ideia é que a gente traga esse bloco de código aqui. Esse bloco de informação. Que é o quê? Que é nesse primeiro momento vai ser uma scroll view na horizontal, a gente já tem uma na vertical, e a gente tem uma paginação aqui, né? Que a gente vai usar um iPage control e aqui uma scroll view. E dentro dessa nossa scroll view a gente vai ter várias image views, tá? Aqui o objetivo é incluir esse cara, só que a gente já vai fazer como? Já vamos criar um componente, porque a gente não precisa trabalhar daquele formato de coloca na view para depois levar para o componente. Ali era muito mais uma questão de mostrar para vocês de forma mais didática a construção da tela e depois como a gente fatora. Mas aqui a gente já tem muito claro um componente que pode ser reutilizado em outros locais. Então a gente vai transformar isso aqui num componente e vai jogar ele dentro da tela. Beleza? Voltando aqui para o código, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes mesmo de começar a fazer o nosso Photos Scroll View, vai ser o nosso componente novo lá, a gente vai trabalhar aqui no Simple Scroll View. Por quê? A gente vai precisar fazer uma adaptação nele. Eu acho que é interessante a gente utilizar ele também, porque ficou bem simples de utilizar com esse componente, né, Scroll View. Ele já abstrai pra gente algumas configurações que são meio chatinhas, tá tudo aqui dentro. Só que ele está preparado para trabalhar na vertical e o Photos Scroll View vai ser na horizontal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai arrancar esse cara daqui e na inicialização a gente já vai fazer o quê? A gente vai passar essa informação. Por padrão, a gente vai trabalhar com ele vertical, que era como ficava ali em cima, e aqui a gente vai também trazer essa configuração para Container Stack View, que é a nossa Stack View, certo? Só isso resolve, Caio? Não, não resolve. Tem toda a dinâmica das constraints. As constraints dessa maneira aqui, elas foram pensadas para uma Stack View na vertical, tanto que a nossa constraint base aqui, né, que vai ser com prioridade baixa, é a de altura. Numa Scroll View na horizontal, a gente vai trabalhar com uma prioridade baixa na largura, no widget. Então, deixa eu trazer um bloco aqui, que é o que eu já tinha no material de apoio. Vou trocar a implementação para fazer dessa forma. Então, o que acontece? Esse é como funcionava, que é o vertical. Então, é exatamente o que já tinha, se eu der um Ctrl Z aqui a gente já vê. E o else é quando a gente vai para a horizontal, e o else é quando a gente vai para a horizontal. Percebam que eu pego o espaçamento da nossa Stack View, porque a gente vai utilizar ele para fazer algumas configurações, né? Então, como a gente está na horizontal, eu vou trabalhar um pouquinho com relação ao leading e o trailing. Então, eu preciso fazer o quê?
pegar o meu espaçamento e dividir por 2, porque eu quero colocar um pouco de cada lado de lead trailing da nossa stack view. E a mesma coisa no leading e no trailing, né? Por isso que eu usei o menos aqui no leading, que é o da esquerda. Fora isso, a outra diferença que a gente tem é que em vez do height, a gente vai trabalhar no widget. Não precisa se preocupar com esse cara aqui, basicamente vocês vão só utilizar a Simple Scroll View, porque já está abstraído e já está trabalhando aqui pra gente. O próximo passo seria a gente criar o nosso Photos Scroll View. Vou trazer ele aqui pra gente, Photos Scroll View, que é o quê? Bom, primeiro ponto, a gente acabou de mexer na Simple Scroll View e para trabalhar na horizontal, né? Então, a gente tem aqui o nosso Scroll View sendo criado. Então, de cara a gente já criou um Scroll View aqui muito simples, só disse que o espaçamento é 8, que as nossas imagens elas vão ter um espaçamento de 8 entre elas, e ela vai ser na horizontal. Tinha comentado para vocês a gente usar o Page Control para aquela parte da paginação ali de baixo, já configurei ele aqui com o número de fotos que a gente vai receber, né, aqui no init do nosso componente as fotos, então a quantidade a gente vai pegar o count do array, e também setamos a página inicial e as configurações de cores, etc. Então esse Scroll Page Controller que ele está reclamando aqui é outro componente que a gente vai trazer já pronto. Esse inclusive foi um que eu dei uma pesquisada para não precisar criar tudo na unha. Procurei uns artigos e aí vi um que seria interessante a gente utilizar. Coloquei até o link ali no código para quem quiser dar uma olhada. Vou só importar ele aqui que ele já está na pasta. E ele está aqui. Tem aqui o link da fonte de onde eu tirei. Não programei nada aqui, tá? Trouxe do jeito que estava lá, porque basicamente eu só vou... Ele vai servir só para saber em que página a gente está de acordo com o scroll da nossa Scroll View. Então, setamos esse nosso Page Controller, que ele vai controlar a página. Quantidade de fotos por padrão é 0. E a gente seta esse valor quando a gente inicializa com o count do nosso array. Fazemos o Setup View, como a gente faz normalmente em toda inicialização de componente, que tem a ver com o nosso protocolo de View Codable. E criamos as nossas Image Views, com as fotos e com os valores de espaçamento. Ele vem para cá, que é uma função privada, que recebe esses elementos e faz o quê? Configura o tamanho, porque ele vai pegar a nossa tela e pegar o tamanho da tela e vai subtrair o espaçamento lateral e o espaçamento entre os itens. Para quê? Isso aqui é basicamente para configurar a imagem centralizada, não ficar todo desconfigurado. E aí ele vai fazer um for each nas fotos, criando image views e adicionando dentro da Scroll View. Lembrando que a Scroll View é uma simple Scroll View, né? Então esse Edge Subview está dando um Edge Arranged Subview dentro de uma stack que está lá dentro dela. Ele está reclamando de outro carinha aqui, que é o nosso método Downloaded, que ele não existe aqui. Por quê? É um outro item que a gente trouxe do projeto de referência, tá? Então se a gente vier aqui em Extensions, que a gente não criou aqui ainda, deixa eu criar aqui, New Folder, deixa eu trazer assim, vai ser mais fácil. Beleza, trouxe, e aí tem um cara aqui que, vou tirar ele daqui, que está duplicado, já fica lá configurado, até mais organizado na nossa pasta de extensions, e tem ele aqui agora. Mais um item que eu trouxe também na internet, basicamente eu só quero fazer o download de uma imagem, tem formas melhores de se fazer isso pensando em arquitetura, porque o que está acontecendo é que a nossa view está fazendo acesso à rede, a nossa view está chamando um URL Session. Mas o nosso efeito aqui é muito mais focado no View Code. Então, por conta disso, eu não vejo problema da gente chamar esse método no nosso caso. Então, voltando para cá, esse downloaded passa a funcionar aqui. Só ver o que ele está reclamando.
Como a gente copiou, a gente já deve ter passado por isso com vocês. Deixa eu só ver como é que tá as configurações desse arquivo. Como a gente trouxe de outro projeto, percebam que ele não está marcado para nenhum target, por isso que ele não está achando. Então se a gente marcar aqui, vai parar de reclamar lá no Product, no Photos Scroll View. Show, funcionou. Beleza, fizemos o nosso for each, trouxemos, adicionamos. Aqui a parte de View Codable, que basicamente a gente adicionou o Scroll View e o Page Control. Então a gente tem o Scroll View em cima e logo abaixo deles o Page Control. Abaixo dele o Page Control. A gente configura o nosso Scroll View no topo, no lead e no trail. E abaixo dele a gente seta o nosso Page Control, que fica centralizado, colado com o bottom. Tem uma altura fixa de 30 e colado com o bottom do Scroll View. Com isso a gente consegue conectar as 4 pontas e o Auto Resize da Stack View consegue configurar a altura da célula. Da célula não, que não é uma... do elemento, né? Da view. Aqui, basicamente, a gente tirou o Auto Resize do nosso componente, ou seja, do nosso Photos Scroll View. E no Scroll View a gente falou que a gente habilita a paginação. Então, quando a gente faz scroll no Scroll View, se a gente não habilita a paginação, ele fica solto, livre. Então, ele funciona como uma roleta. Quando a gente habilita, ele vai passando de um em um, de acordo com o elemento. A gente mandou não o Clip to Bounds false, ou seja, para não cortar o elemento. E o Delegate vai ficar para a própria... O Delegate da Scroll View fica para a própria Photos Scroll View. Para quê? Para a gente poder chamar aqueles métodos de configuração de paginação, tá? Então, basicamente eu estou só usando aqueles métodos do nosso componente que a gente importou lá da internet, o Scroll Page Controller, tá? O Page Offset e o Page Fraction. Então, aqui, basicamente, a gente está fazendo uso deles para retornar a página. Aqui também, questão da paginação do página atual, então a gente controla a nossa Page Control de acordo com o que ele está fazendo de scroll, né? Legal. Pô, Caio, criamos o componente, e agora? Agora é a gente colocar ele na tela. A gente vai voltar para Product Detail View e vai fazer a configuração do componente em si. Então, basicamente, temos o nossas screens, Photo Detail View. Ele vai ficar logo após as actions, né? Logo após as actions. Então, por questão de organização, eu vou colocar ele aqui. Que ele vai se chamar Photos Scroll View. Aqui, a gente precisa de um array de fotos e os espaçamentos. O que eu vou fazer, tá? Eu vou trazer um array de fotos chumbado, porque a gente não tem nenhuma API ainda. Então, eu vou colocar aqui em cima o nosso array de fotos. São fotos de um MacBook mesmo, então vai ser legal porque a gente vai conseguir ver essas informações lá de acordo com o contexto. E o espaçamento lateral a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu quero 48, por quê? A nossa tela, ela tem 24 de espaçamento de cada lado, né? A nossa tela padrão. Então eu tenho 24 mais 24, 48. E o espaçamento entre os elementos é de 8. Então, eu preciso dessas informações para criar o nosso componente. Feito isso, o que a gente vai precisar fazer? Adicionar o nosso Photos Scroll View dentro da nossa tela. Então, a gente vai vir aqui, próximo passo no Build Hierarchy, ele fica depois da Actions. Então, a gente põe aqui um Photos Scroll View. E, além disso, a gente vai também colocar um espaçamento para esse cara, que vai ser de 16, se eu não me engano. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, dá para ver aqui que tem 16 de espaçamento do ícone para foto. Então a gente vai fazer o que? Duplicar esse cara aqui e depois do Photos Scroll View, a gente põe 16 de espaçamento. Legal. Adicionamos, então agora o ponto aqui vamos verificar como que vai ficar na tela, né? Acho que a gente não esqueceu nada. Bora rodar.
Então, beleza, conseguimos, né, reproduzir o layout igual está lá no Figma. Eu acho que a parte de performance, o que é legal explicar para vocês, né? Vocês percebem que a gente não tem nenhum tipo de load nas fotos, né? Então, significa o quê? Que assim que a tela abriu, todas as imagens foram baixadas, tá? Todas elas estão em memória aqui. Independente se eu chegar lá na última ou não, a Scroll View ela não tem essa inteligência de baixar conforme a demanda. Então hoje a gente tem essas fotos que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele baixa as 9. Se fossem 1000 fotos, a Scroll View baixaria as 1000. Então esse é o ponto negativo da implementação do Scroll View. Quando a gente está falando de um carrossel de fotos, particularmente não vejo tanto problema, porque nunca a gente vai ter 1000 fotos de um produto, né? Chega a 10 ali, 15 no máximo. Mas existe uma forma melhor da gente trabalhar, que aqui nesse caso a gente poderia trabalhar com uma Collection View. A Collection View ela é um pouco mais inteligente. Ela vai apresentar o mesmo, como é que pode dizer? Ela vai trazer pra gente o mesmo comportamento visual, talvez algumas pequenas diferenças de detalhe, mas a gente com um pouquinho de ajuste a gente consegue deixar exatamente igual. Porém, o que vai acontecer é que ela sempre carrega o elemento que você está vendo e o próximo, as laterais, né? O anterior e o próximo. Por quê? Ela vai reutilizando as células, os elementos. Então você nunca vai ter, por exemplo, nesse caso aqui, além de eu baixar as 9 fotos, eu vou ter 9 Y-Image View na memória. Por quê? Porque a Scroll View ela não tem essa inteligência de reutilização de conteúdo. A Collection View já tem, assim como a Table View. Eu comecei falando que o vídeo seria em 3 partes, né? E a gente falaria sobre a Scroll View e a Collection View, mas está ficando muito extenso. Acho que a gente viu bastante conteúdo já. Acho que faz todo sentido a gente quebrar numa terceira parte. E aí nessa terceira parte, meu compromisso com vocês vai ser mostrar a parte da Collection View e tentar mostrar de uma forma mais visual o impacto do uso da Collection View e Scroll View. Com questão a rede, memória, etc. Tá? Vou preparar um material para isso e aí eu volto com vocês no terceiro vídeo para fechar essa questão do View Code. Tá? Espero que vocês venham gostando. Para quem acompanhou até aqui, puder deixar o like, vai ajudar muito no compartilhamento do conteúdo, na disseminação do conteúdo. Aproveito para falar para vocês da segunda turma do curso iOS Comitando, que já começou agora em abril, mas ainda dá para vocês participarem até o final desse mês. Então, entrando nessa turma, vocês já conseguem participar da primeira mentoria online. Então, tá bem legal. A galera com quem a gente conversa, pede feedback, a galera tem curtido. O conteúdo ele segue muito a linha do que a gente vem postando aqui no próprio YouTube, só que ele está mais estruturado e ele vai de ponta a ponta, né? Como eu já falei nos últimos vídeos. Acho que para você que tiver dúvida, para você que tiver curiosidade, convido você a acessar o link que vai estar aí na descrição. E qualquer dúvida que o próprio site não responda, sinta-se à vontade para entrar em contato tanto comigo quanto com o Júlio, tá? Então é isso, galera. Por hoje a gente vai ficar por aqui e logo mais a gente volta para uma terceira parte para a gente fechar o assunto. Beleza? Valeu, até mais!